Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. E na aula de hoje nós vamos falar de notação científica. Afinal, o que é a notação científica? A notação científica ela serve para nós representarmos números muito grandes com números menores, e isso utilizando as potenciações de base 10. Nós temos aqui distância da Terra ao planeta Júpiter, ou seja, entre a Terra e o planeta Júpiter, essa distância é imensa. A distância da Terra até Júpiter é 628 bilhões de metros. Como esses números têm muitos algarismos, podemos utilizar potências de base 10 para representar essa medida de maneira a facilitar a nossa leitura. Primeira coisa, nós vamos utilizando a potência de base 10, nós fazemos o que nós chamamos de notação científica. E nós vamos ter uma parte inteira, ou seja, um número com vírgula, e nessa parte inteira o número ele deve estar entre 1 e 10. Ele não pode ser menor do que 1 e ele não pode ser maior do que 10. Então, o que é que nós vamos fazer? O número que nós temos é esse aqui, ó, que nós vamos transformar em potência de base 10. Qual é a parte inteira que a gente tem aqui? 628. Eu falei para vocês que o primeiro número, que vai ficar antes da vírgula, ele não pode ser menor do que 1, nem maior do que 10. Então, eu preciso colocar a vírgula aqui, ó, depois do 6. O que é que eu vou ter? Só lembrando que nós estamos falando somente dessa parte inteira. 6,28. Por enquanto, não vamos falar dos zeros. Vezes 10. Olha a base 10 aqui aparecendo. E o que é que nós vamos fazer agora? Contar quantas casas ficou após a vírgula aqui, ó. Para a gente saber qual será o nosso expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qual é a distância da Terra ao planeta Júpiter? 6,28 vezes 10 elevada à 11ª potência. Nós pegamos um número muito grande e escrevemos ele em notação científica, com potências de base 10. Isso também pode ser feito com números muito pequenos, que é o que nós vamos ver agora. O tamanho de um vírus. Um vírus, nós sabemos que ele é invisível a olho nu. Um vírus, ele é muito pequeno. E vamos lá. O tamanho de um vírus de gripe é 0,00000023 metros, de modo que na situação anterior podemos utilizar potências de base 10 para representar essa medida. Vamos lá. Qual é a diferença agora? Eu já tenho um número muito pequeno. Como é que eu vou fazer isso? A minha vírgula está aqui, ó. E eu preciso deslocar essa vírgula para que ela fique apenas na parte numérica que não seja zero, que é essa parte aqui que eu tenho 23. Mas relembrando, eu não posso usar o número 23. Por quê? Porque quando eu falo de notação científica, o número precisa ser entre 1 e 10. Ele não pode ser menor do que 1 nem maior do que 10. Então, o que é que nós vamos fazer? Escrever a vírgula aqui, ó, para ficar 2,3. Vamos escrever 2,3 vezes 10. Qual será o nosso expoente? Primeira coisa, lembram que o meu número já era muito pequeno, já era um número com vírgula? O meu expoente vai ser negativo. Essa é a certeza que eu tenho. Quando eu tenho um número muito pequeno para escrever em notação científica, o meu expoente vai ser negativo. Agora nós vamos contar. Contar quantas casas eu desloquei a vírgula. A minha vírgula era aqui inicialmente, ó. Então eu vou contar quantas casas eu desloquei ela para trazer ela para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse será o meu expoente. Então, o tamanho de um vírus escrito
de um vírus da gripe escrito em notação científica é 2,3 vezes 10 elevado a menos 9. Espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima aula.